Oi, gente, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Thaís. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto não um pouco, mas muito delicado, pelo menos para mim. Eu tô dentro de um carro, como vocês podem ver, porque eu precisava de um espaço para eu poder conversar, né? Ter essa conversa com vocês mais de boa. Também tava muito barulhento lá em casa, então eu vim pra cá porque eu queria muito gravar esse vídeo. Já que nos outros dois vídeos que eu postei, eu falei, né, sobre a minha antiga gestação, eu falei sobre meu filho, eu falei sobre o Miguel, o neném que eu perdi. E é uma coisa que eu quero deixar aqui registrada no canal e que eu acho que se vocês entenderem mais ou menos como que foi, vocês vão entender por que que eu tenho tanto trauma, por que que eu tenho tanto medo. Quando eu falei do positivo, quando eu falei da ultrassom que não mostrou nada e etc e tal. Como é um assunto delicado pra mim, sabe? E eu ainda até hoje, eu nunca consegui tocar nesse assunto com ninguém, nem gravando, nem não gravando, nem com ninguém. Consegui tocar nesse assunto sem chorar. Já peço desde agora perdão pra vocês se eu acabar me emocionando, se eu acabar chorando. Já deixa seu like antes de começar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que tá passando pela mesma coisa. E é isso. Então, como tudo aconteceu? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 3 anos, onde eu já tava noiva. E nesse relacionamento, não foi um relacionamento que terminou por desgaste ou porque o amor acabou ou algo do tipo. E eu ainda conversava com meu ex, a gente ainda conversava, tentava se acertar e etc e tal. Ele é lá de Brasília e eu sou de Anápolis. Eu fui para Brasília para poder visitar ele, para poder conversar com ele e ver se a gente se acertava. E aí nessa a gente ficou junto, etc e tal. Ainda terminados, nós dois ainda tínhamos muitos sentimentos, sabe, um pelo outro. Tanto da parte dele quanto da minha parte. E aí foi quando eu voltei para Anápolis. E aqui em Anápolis, depois de um tempo, eu acabei me envolvendo com outra pessoa, o que fez que a última pessoa com que eu tivesse me envolvido fosse essa pessoa, vou chamar de Joãozinho. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu automaticamente pensei que fosse de Joãozinho. Depois, mais pro final do vídeo, eu vou contar pra vocês como que eu descobri que não era e que era do meu ex, né, no caso. Gente, se vocês escutaram um cachorro latindo, relevem, porque não dá pra não gravar esse vídeo sem estar com esse cachorro no fundo, porque tá difícil. Como eu descobri que eu tava grávida? Eu tomava anticoncepcional, porém, eu tive dengue, né? E aí, os antibióticos que me passaram pra poder, né, me tratar da dengue, acabou cortando o efeito do anticoncepcional e eu não sabia. Eu continuei tomando normalmente, achando que tava fazendo efeito. Eu não sabia. Eu só descobri isso que eu tô contando pra vocês sobre ter cortado depois que eu já tinha engravidado, eu já tava fazendo acompanhamento com a minha obstetra. Então, eu continuei tomando anticoncepcional achando que tava sendo normal, que tava fazendo efeito. Mas, na verdade, o antibiótico tinha cortado o efeito desse remédio. E aí, eu tava no serviço, um dia eu tava no serviço, e já fazia uns dias que eu tava indo trabalhar passando mal. Eu tava passando mal, tava vomitando, tava ruim. E aí, o povo lá no serviço começou a me zoar, falando que, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. E eu falava, não, eu não tô. E eles continuaram insistindo que eu estava. E aí, pra provar pra eles que eles estavam errados, eu fui e falei assim, vou fazer um teste e vou esfregar na cara de vocês que eu não estou. E aí eu fui, catei o teste de farmácia lá, né, que eu trabalhava na farmácia. Fui, catei um teste e fiz. E quando eu fui, eu peguei o mais simples, aquele de tirinha mesmo. E quando eu coloquei ele na urina, não teve nem dúvida, ele não esperou, assim, não deu nada de claro, não demorou um tempo pra subir nada, foi rapidão. Subiu uma e já subiu a segunda linha e eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu falei, não, esse teste tá errado. Fui lá, catei outro teste de farmácia, desses de tirinha, fiz, deu negativo. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, e agora? Aí eu fui peguei aqueles testes que mostra as semanas. E aí eu fiz esse teste que mostra a semana e ele deu lá que tava mais ou menos com 6 semanas.
Na verdade, ele aparece 3 mais, né? Aí eu fui ler as instruções, que é aquele da Clearblue, fui ler as instruções e ele fala que 3 mais quer dizer mais ou menos 6 semanas. Pode ser um pouquinho mais, pode ser 6 certinho, enfim. Aí eu fui e fiz o exame de sangue. E aí o exame de sangue confirmou que eu tava super grávida e que era um super positivo aquilo ali. No dia seguinte, eu fui conversar com a minha gerente, né? E aí eu conversando com ela, ela me explicou como é que funcionava o protocolo da empresa. Desde que começou a pandemia, todas as gestantes estavam sendo afastadas, porque a farmácia a gente fazia teste de Covid. Então a gente entrava naquele grupo de pessoas com comorbidade, eu acho que é assim que se fala, e que são pessoas de risco. Então ela falou que eu iria ser afastada e que eu iria ficar afastada até eu ganhar o neném. Quando eu ganhasse o neném, eu entraria com a licença maternidade. E que para dar início no meu afastamento, ela precisava que eu fizesse uma ultrassom e enviasse para ela. E aí eu fui atrás dessa ultrassom. É a primeira ultrassom que eu fiz, eu já fui toda inocente. Eu achei que fosse ser aquelas com gelzinho, que põe na barriga e não sei o quê. Nunca tinha feito, né, uma ultrassom, então eu fui achando que era isso, mas na verdade cheguei lá, foi a transvaginal. Essas primeiras que a gente faz é a transvaginal. E aí, quando o médico inseriu o aparelho em mim e ele, tipo assim, ele tava inserindo o aparelho em mim e ele já falou, eu lembro até hoje, ele falando assim, nossa, olha lá, tá super grávida, olha aqui, seu neném já tá aqui, que não sei o que, me mostrou um monte de coisa lá. E ele disse que eu tava bem, que o neném tava bem, que tava tudo certo. Minha maior preocupação ali era porque eu engravidei, eu não sabia que eu tinha engravidado, eu não estava planejando engravidar nem nada. Então, eu continuei tomando anticoncepcional, eu continuei saindo e bebendo, continuei normal, entendeu? Então, quando ele falou, mas na ultrassom, na primeira que eu fiz, ele já falou pra mim assim: tá tudo certo com você, tá tudo certo com o seu neném, ele tá super normalzinho e que não sei o que, olhou tudo. A priori, ali, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu levei um tempinho para realmente aceitar porque essa gravidez, porque eu fui pega literalmente de surpresa, não estava planejando e também não estava sendo nada do jeito que eu pensei que um dia fosse, né, ser. Quando eu tava solteira e o rapaz que eu achei que fosse o pai da criança, quando eu contei da gestação, ele falou muitas coisas que me machucaram. Eu tava me sentindo muito sozinha, inclusive eu fui sozinha nas ultrassom e, enfim, eu tava me sentindo muito sozinha e tava sendo difícil para mim. Mas com o tempo, né, com as consultas que eu fui fazendo na obstetra, com o passar do tempo, assim, com as outras ultrassom que eu fui fazendo, eu acabei aceitando e quando eu já tava, tipo, amando já tava aceitando, já tinha entendido que eu ia ser mãe, já tava planejando chá de bebê, já tava planejando um monte de coisa. Eu até ficava pensando já em nomes, eu ainda não tinha decidido nenhum nome, mas eu ficava planejando já nomes e etc e tal. Como que eu descobri que eu perdi? Então, na última consulta com a minha obstetra, ela tinha falado para mim que quando eu completasse 12 semanas, a partir, né, das minhas 12 semanas, eu poderia fazer o primeiro ultrassom morfológico, que é o ultrassom do primeiro trimestre. Então, eu já saí do consultório dela e já agendei essa ultrassom. E quando chegou o dia, eu fui para fazer. Só que o meu azar foi que eu peguei, tipo assim, também, né? O meu azar também foi que eu peguei um médico super grosseiro. Pra vocês terem noção, eu entrei na sala, fiquei aguardando o médico chegar. Quando ele chegou, ele nem deu oi direito, ele não falou nada, ele já entrou na sala falando assim: primeiro eu vou medir tudo que eu tiver que medir e depois a gente escuta o coração de neném. Aí eu peguei e falei: tá bom. Aí eu tô lá deitada. Ele ficou um tempão calado, não falou nada. E quando ele decidiu falar, ele só me soltou quando foi a última vez que você fez o ultrassom? Tava tudo certo? Aí hoje eu não lembro o dia que eu tinha feito a última ultrassom, mas no dia eu lembrava, eu falei pra ele, falei assim, não, tava tudo certinho. Aí ele falou assim, ah tá, é porque você perdeu, não tem mais batimento. Pegou e saiu da sala. Foi literalmente assim, ele falou e saiu da sala. Eu fiquei sem entender nada e a minha reação foi responder,
Tá, e aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei desorientada, não entendi o porquê. Ele não me falou o porquê, não me falou o que estava acontecendo, não me falou nada. Ele só falou que não tinha batimento e que eu tinha perdido o neném e saiu da sala. E aí eu peguei e liguei pro consultório da minha obstetra. E aí as secretárias dela me atenderam, etc e tal, e falaram, eu expliquei o que tinha acontecido ali. E elas falaram assim: vai pro primeiro hospital de urgência mais próximo que você tiver aí. E aí foi o que eu fiz. E assim, eu fiquei com muito medo e ao mesmo tempo eu tinha uma esperança de que aquele médico era só incompetente mesmo e que ele tinha visto tudo errado e que eu ia chegar nesse hospital e que ia dar tudo certo, o médico ia ver batimento, ia ver que esse médico, o outro médico só tinha errado e enfim, eu tinha certeza disso, eu tava com muito medo, mas eu tinha certeza de que ainda dava pra reverter aquilo, entendeu? Eu fui, cheguei lá no hospital, expliquei o que tinha acontecido. Eles falaram que iam fazer outra ultrassom em mim para poder ter certeza. E aí eu peguei uma médica super gente boa, uma médica super humana. Ela teve toda a paciência do mundo em me explicar o que estava acontecendo, em me mostrar o que estava acontecendo. Ela me falou que o neném realmente não tinha mais batimentos. Ela falou que ela falou que o neném não tinha mais batimentos e que não tinha um porquê de eu ter perdido. Ali na hora não dava pra saber o porquê que eu tinha perdido, mas ela falou que já tinham 3 semanas que o neném tinha parado de evoluir, que ele tinha falecido e que a cabecinha dele já estava começando a querer desfazer e eu não tinha indício nenhum, meu organismo não tinha indício nenhum de que iria expulsar, queria expelir sozinho. Então, ela disse que eu tinha tido um aborto retido e ela me indicou fazer a curetagem, porque ela disse que se eu ficasse com o neném morto na barriga, eu poderia ter algum tipo de infecção e que poderia se agravar e etc e tal. Ela falou pra mim que era pra eu vir pra casa, me arrumar minha mala, pegar meus documentos, porque até então eu só tinha ido com a minha identidade. Ela falou pra eu juntar todos os exames, tudo que eu tinha feito até ali da gestação e no dia seguinte voltar lá no hospital com o papel que ela tinha me entregado, que eles iriam dar entrada na minha internação e eu iria fazer a curetagem. Então, foi o que eu fiz, eu vim pra minha casa, eu vim totalmente desorientada, com a cabeça cheia. A médica tinha me explicado, mas ainda assim eu não sabia, tipo, por quê? Por que, Deus? Por que comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? O que que eu fiz? Eu tinha certeza que a culpa tinha sido minha por alguma coisa. Eu tava me sentindo inútil, eu tava me sentindo incapaz. Eu tava me sentindo um cemitério humano, porque eu tava andando já fazia 3 semanas com o meu filho morto dentro de mim e eu não tinha sentido nada, eu não tinha sangrado, não tinha notado diferença nenhuma e eu tava me sentindo horrível, porque na minha cabeça a mulher, ela tem útero e ela tem esse dom de gerar vida e só a mulher tem esse dom de gerar vida. E eu não consegui fazer o básico, né? Eu não consegui fazer isso. Então eu tava me sentindo muito inútil. Tava me sentindo uma merda. E eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, eu sentei na minha cama e eu entreguei meu filho para Deus. Eu fiz uma oração, eu entreguei meu filho para Deus mesmo sem entender, mesmo sem aceitar, mesmo sem querer. Eu decidi ali naquele momento que o nome dele ia ser Miguel. Foi um nome que veio na minha cabeça assim, não sei dizer porquê. Só veio e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi a pior sensação. Foi entregar meu filho pra Deus, sabe? Tipo, eu tava ali, tava grávida, meu filho tava comigo, mas ele tava morto, tava dentro de mim. Um lugar que era pra ele estar seguro, um lugar que era pra ele tá se desenvolvendo, tá, sabe? Ele tava morto. E eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era entregar ele pra Deus, que nem eu tava fazendo, e no outro dia ir tirar ele. Eu lembro até hoje que eu fiquei um tempão conversando com ele ali. Eu sabia que ele não tava ouvindo, mas eu fiquei um tempão conversando com ele ali na cama.
Eu sei que eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém, pra ninguém. É a pior sensação do mundo. Você entregar um filho seu. Não entregar no sentido de quando a pessoa tá viva ou algo do tipo, entregar a vida pra Deus, mas você entregar um filho seu morto, você se sentir inútil, se sentir incapaz. No dia seguinte, eu fui pro hospital, levei o papel que a médica tinha me entregado, dei a entrada, né, em tudo que eu tinha que fazer lá. Guardei um pouco, eu era mais ou menos umas 8 horas quando eu fui. Fui bem cedo. Aí eles me colocaram numa sala, uma recepção, né, com umas mulheres que estavam grávidas. E eu preferia mil vezes ter aguardado lá na frente, junto com as outras pessoas aleatórias, porque essas mulheres ficavam com umas conversas de que elas estavam gestantes e algumas já tinham tido filhos, outras estavam na primeira gravidez, e elas ficavam conversando sobre como era o privilégio de depois de você ter passado por todo o processo de parto, que era doloroso, que não sei o quê, você receber a sua recompensa nos braços, que era seu filho, e etc e tal, e eu ficava ouvindo aquilo, e aquilo me machucava muito, porque enquanto elas estavam lá, né, pra dar uma vida, gerar uma vida, receber, que nem a moça disse, o privilégio, né, que era o filho nos braços, eu tava lá para poder parir meu filho morto. E eu não ia ter esse privilégio que elas estavam falando. E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Fiquei ruim. E aí eles me colocaram para dentro numa sala. Eu acabei compartilhando uma sala com uma outra moça. E eu ficava o tempo todo, durante a noite. Porque eu fiquei o dia inteirinho lá, né? Então, o tempo inteiro eu ficava pensando no que aquelas moças estavam conversando sobre eu estar ali e eu sair dali sem o meu filho. Eu não ter concluído a minha gestação. E eu ficava revivendo toda hora aquele médico falando aquilo pra mim, não é, como tinha sido quando eu descobri a gestação. Eu ficava tentando achar o porquê daquilo, porquê que aquilo estava acontecendo. Ficava tentando entender o que eu tinha feito de errado para aquilo acontecer. E aí eu tava lá na sala, veio a enfermeira, ela me explicou como é que tudo ia funcionar. Ela disse para mim que eles iriam fazer a aplicação de alguns comprimidos vaginais em mim, que ia ser feito de 4 em 4 horas. E que eu só poderia ir para a sala de cirurgia depois que eu sangrasse, e que não tinha uma regra, tinham mulheres que com a primeira aplicação ela já sangrava, e tinha mulheres que levavam mais tempo. Isso já era umas 5 horas da tarde. Ela fez a primeira aplicação dos 2 primeiros comprimidos, ela aplicou 2 de uma vez, os 2 primeiros comprimidos. Eu comecei a sentir umas cólicas fortes, mas até então eram só cólicas, como se fossem cólicas de menstruação. Tava forte, tava incomodando, mas ainda tava bem suportável. Aí o tempo foi passando, aí ela veio, aplicou a segunda, fez a segunda aplicação, depois a terceira, sempre de 2 em 2 comprimidos. Não era mais cólica, eram contrações. Eu já tava sentindo contrações e elas começaram espaçadas, mas eu lembro que chegou de madrugada, as minhas contrações estavam vindo uma em cima da outra, estavam insuportáveis, eu tava cansada, eu fiquei a noite inteira em trabalho de parto, a madrugada inteira em trabalho de parto, com contração, com dor, nada de eu sangrar. Eu tava com fome, eu tava cansada, eu não podia comer e nem beber água, até eu ir pra sala de cirurgia. Eu só podia ir pra sala de cirurgia depois que eu sangrar, e eu não sangrava. Eu tava tão cansada que eu lembro até hoje que eu tava com muito sono, e aí quando vinha uma contração, eu não tinha uma posição nem nada, cada hora eu tentava fazer de um jeito, cada vez que uma vinha eu tentava fazer de um jeito, mas vinha a contração, eu só me concentrava ali nela, eu não queria que ninguém me tocasse, que ninguém falasse comigo,
E aí, depois que a contração passava, eu simplesmente apagava. Eu apagava e acordava com outra contração e ficou assim por um bom tempo. Até que a médica veio me examinar. Ela veio me examinar e eu falei pra ela que eu não tava aguentando mais de dor. E eles tinham falado desde o começo que eles podiam fazer a aplicação de um medicamento na minha veia, que era Buscopan, só que na veia. Eu até fiz umas 2 vezes essa aplicação desse medicamento, mas não tava adiantando nada, eles só estavam me furando e eu depois desisti disso, porque não tava resolvendo nada, era a mesma coisa de eu estar tomando água. A médica veio, me avaliou, e aí eu falei pra ela que eu não tava aguentando mais de dor, que eu não conseguia, que eu não ia dar conta. E aí ela falou pra mim tentar ir pro banheiro, ficar com um jato quente nas costas, que podia aliviar minhas contrações. E foi o que eu fiz. Com a ajuda da minha mãe, eu fui pro banheiro, eles pegaram aquela escadinha que a gente usa pra subir na maca, colocaram debaixo do chuveiro e eu fiquei um tempinho ali sentindo contração, mas fiquei um tempinho ali com a água quente nas costas. E eu já não tava aguentando mais, porque tava doendo muito e aquela posição tava muito ruim. Aí eu quis sair do banheiro. Aí, no que eu levantei pra sair do banheiro, eu senti um peso nas minhas... Tipo assim, eu tava de calcinha, eu senti um peso caindo na calcinha. Psh. Aí, quando eu olhei pra baixo, eu vi muito sangue escorrendo na minha perna. Muito sangue, muito sangue. E eu chamei minha mãe, falei, mãe. Ela veio, ela olhou. Aí ela foi, chamou a médica. Aí a médica... Eu peguei e falei, né, que eu tinha sentido um peso na calcinha. Eu tava com muito medo de olhar o que era. Aí ela falou assim, pra eu tirar a calcinha. Eu tirei a calcinha e caiu um coágulo grandão. Um coágulo grandão no chão do banheiro. E aí eu lembro até hoje, e essa cena também nunca vai sair da minha cabeça, da médica cutucando o coágulo com o cabo de um rodo que tinha lá no banheiro, porque ela queria, dizendo ela queria ver se meu filho tava ali no meio, ou se era só sangue. E aí ela ficou um tempão cutucando lá, e eu saí dali do banheiro, fui pro quarto, deitei de novo, e ela disse que não tinha saído nada no meio daquele coágulo, e que ela iria tentar tirar não sei o que lá de dentro de mim, que era pra eu ficar com as pernas abertas e deitar. Na hora ela falou o quê, mas eu tava tão assim que eu nem não lembro, não prestei muita atenção. E aí ela enfiou a mão em mim e tentou puxar alguma coisa e eu senti uma dor horrorosa, que eu fechei as pernas, eu falei, não, você não vai tirar nada de mim aqui agora. Eu não tô dando conta, tá doendo muito. Eu sangrei, era pra eu sangrar, eu sangrei, agora eu quero ir pra sala de cirurgia. Eu não vou deixar você tirar nada de dentro de mim aqui agora. E ela tentou, e eu falei que não. E aí ela falou, tá bom, então, mas tem que esperar o anestesista chegar. E ele só chega daqui 2 horas porque ele tava não sei aonde. Eu falei, eu espero. E aí eu fiz, só que a diferença é que antes dela tentar tirar e arrancar esse não sei o que de dentro de mim, eu tava sentindo contração, ela era uma dor muito forte, insuportável, que vinha, mas que ia embora. Ela ia embora, ela voltava, mas ela tinha ido embora. Depois que ela tentou fazer isso, a contração que eu sentia foi uma constante, ela não passou mais, ela só passou depois que o anestesista chegou e eles me doparam, né, que eu lembro que ele aplicou remédio na minha veia e eu apaguei e acordei de novo já no quarto, já tinha feito curetagem, etc e tal. Eu não vi meu filho, eles não me falaram se tinha alguma coisa, o que tinha, o que não tinha, não me falaram nada. Na verdade, eu mal vi a médica depois da curetagem. Ela só passou lá, tipo, eu tava ainda meio que dormindo quando ela passou lá no quarto, só pra falar que tinha dado tudo certo, mas que eu tinha sangrado muito e que meu sangue não tava coagulando durante a cirurgia e que eu ia precisar tomar não sei o que lá de remédio lá na veia, porque eu tava muito fraca. E eu só podia ser liberada depois disso. Eu fiquei lá tomando um remédio lá que eu não lembro o que era, nem sei se era um remédio. Um trem lá que ela disse que eu ia ter que tomar na veia. Eu disse pra vocês que eu ia contar, né, como é que eu descobri que o pai, que eu achava que era o pai, não era o pai e era meu ex. Foi assim, durante a gravidez eu ainda conversava com esse meu ex.
Antes de tudo, ele sempre foi meu amigo, então a gente sempre conversou. Eu conversava com ele quando eu perdi, eu também conversei com ele. E aí, numa das nossas conversas, eu comentei com ele, eu mandei uma foto da última ultrassom que eu tinha feito, lá que eu descobri que eu tinha perdido. Eu mandei uma foto pra ele. Falei, olha só como é que tava, já tava com bracinho, perninha, tudo certinho. E aí, eu não sei porque ele acabou mostrando pra uma prima dele. Essa prima dele trabalhava no hospital, ela mostrou pra não sei quem, depois lá do hospital, e veio perguntar pra ele se ele tinha certeza que o filho não era dele, porque o neném tava com a idade, tava grandinho, né, pra idade gestacional que eu tinha dito que eu tava. E aí ele veio me perguntar e eu disse, uai, não sei, eu acho que não, aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu peguei, fui procurar na internet como é que eu fazia para calcular quando que eu tinha engravidado ou não. E depois também numa consulta, porque depois da curetagem, eu acabei voltando na minha obstetra, porque ela tinha pedido para eu fazer uma outra ultrassom, só que para ver se tinha dado algum problema ou alguma coisa do tipo durante a curetagem, para ver se estava tudo certinho. Então eu fui levar essa ultrassom para ela. E aí nessa consulta com ela eu acabei perguntando, eu falei, doutora, você sabe me dizer quando que eu engravidei? O dia que eu engravidei? Ela falou assim, o dia eu não sei te falar com exatidão, mas eu consigo te passar mais ou menos a semana que você engravidou. Aí ela pegou, porque ela tinha todos os meus dados, né? A minha primeira, o dia da minha menstruação, etc e tal. Aí ela foi e me mostrou. Isso tudo eu tava gravando um áudio, mandei pra esse meu ex, né? Tava mandando pra esse meu ex os áudios dessa médica falando essas coisas que eu tô falando agora. E aí ela falou assim, ó, por conta disso, daquilo, do outro, você engravidou do dia tal ao dia tal. Essa foi a semana que você engravidou. E essa semana coincide certinho com quando eu fui pra Brasília. Quando eu fui pra Brasília e fiquei com esse meu ex. Então, foi assim que eu descobri que, na verdade, o meu filho Miguel não era filho do tal Joãozinho que eu falei no começo do vídeo. Ele era filho desse meu ex, de quando eu fui pra Brasília me acertar. Depois que eu perdi ele, eu tive uma conversa com Deus. Eu sou uma pessoa religiosa, assim, eu tenho minhas crenças e eu converso muito com Deus. Às vezes eu não vou muito não tô indo, né, ultimamente muito pra igreja, mas no meu íntimo eu converso bastante com Deus. E quando eu perdi o Miguel, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu não consigo passar por isso novamente. Eu não consigo entender o porquê disso. Então, por favor, não permita nunca mais que eu engravide, se o Senhor for tirar meu filho de mim de novo. Enfim, esse meu processo de luto eu tenho até hoje, sabe? É um assunto que ainda me machuca. Hoje eu consigo falar mais de boa sobre isso do que anteriormente, do que há um tempo atrás. Mas ainda assim é um assunto delicado pra mim. E eu tô deixando registrado aqui porque, querendo ou não, faz parte da minha vida. E, querendo ou não, tem relação com algumas coisas que eu sinto e que eu deixo de sentir com a gestação que eu tô vivendo agora, nesse momento. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra deixar algumas coisas claras, já que eu decidi me expor aqui no canal. Expor essa gravidez atual, né, a gravidez da Helena. Espero que vocês tenham me entendido. Se você conhece alguém que tá passando um processo de luto de gestação, perdeu uma gestação ou algo do tipo, envie esse vídeo para essa pessoa. A gente fica muito perdida. Eu espero que esse vídeo ajude alguém e deixe seu like aí. Muito obrigada por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo.